Então, se por um lado a gente não deve ser um filho de Belial, por outro lado nós devemos ser filhos de Deus. Vocês se lembram que na liturgia eu li bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por que isso é tão sério, meus irmãos? Você viver essa vida melindrosa, agressiva, destrutiva, gerando contexto. Por que isso é tão sério diante do Senhor? Porque no fim, esse é um estilo de vida que é exatamente o oposto do Evangelho de Cristo Jesus. Quando a gente pensa na pessoa do nosso Salvador, de Jesus Cristo, ele é exatamente o oposto disso. Ele é o homem celestial, não o homem de Belial. Quando a gente pensa em Jesus, nós ofendemos ele o tempo todo. Como ele reage às nossas ofensas? Assumindo todo o dano. E vindo aqui nesse mundo, com humildade, viver uma vida pobre, difícil, para morrer por um miserável como eu. Completamente humilde. Imagina o dia da ceia, onde Jesus estava, no outro dia ele ia ser crucificado, no dia que Jesus foi preso, julgado naquela madrugada e crucificado no outro dia, naquela noite, ele chega os seus discípulos num lugar, Judas está lá, aquele que trairia Jesus algumas horas depois, e Jesus faz o quê? Lava o pé de todo mundo. Inclusive de quem? De Judas. Jesus é o oposto disso. E o Evangelho de Jesus é a mensagem completamente oposta a isso. Porque qual que é a mensagem do Evangelho? É a mensagem que Deus veio até nós sofrer todo o dano para que nós pudéssemos ter paz com Ele. A mensagem do Evangelho é 100% reconciliação e pacificação. Nós estávamos contra Deus. E Ele pagou tudo que podia ser pago para que nós pudéssemos estar em paz com Ele. Para se reconciliar conosco e ser bondoso conosco. Romanos 5:1 vai dizer o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, como? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores e Deus é santo e justo. Por Deus ser um juiz justo, Ele tem que olhar para pecadores como nós e a sua ira precisa se acender, a sua santa ira. Isso não é ruim, isso é bom. Deus não pode deixar pecados quietos. Mas porque Deus é amor, e Ele nos amou, Ele enviou Jesus para sofrer a ira de Deus no nosso lugar. E o único jeito da gente ter paz com Deus é porque Jesus recebeu a ira no nosso lugar. E assim a ira de Deus foi apaziguada, para que nós pudéssemos nos relacionar com esse Deus. Esse é o nosso Deus. E João 1,12 vai dizer o seguinte: e todos aqueles que receberem a Cristo, como Senhor, como Salvador, crê nessa mensagem do Evangelho, da reconciliação que há em Cristo, Deus dá a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Crendo em Cristo, nós estamos em paz com Deus. E agora nós somos chamados por Deus de filhos. Somos adotados por Ele. E qual é o proceder que se espera de um filho de Deus? Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, que ao invés de ser filho de Belial, se você caminhar com Jesus, você tem que ser filho de Deus. E ao invés de agir como um filho de Belial, se você caminhar com Jesus, você precisa agir como um filho de Deus. E uma das características do filho de Deus é: eu entendo que eu estava sem paz com Deus e Ele veio e sofreu todo o dano para me dar paz. Então eu vou sofrer o dano também, para promover a paz, seja lá o dano que eu precise sofrer. E eu quero fazer alguns desafios finais aqui para nós a partir de tudo isso. Primeiro, creia em Cristo e viva como um filho de Deus. Chega de ficar de picuinha por aí. Se você caminha com Jesus, chega de ficar fofocando por aí. Chega de ficar remoendo por aí. Viva como um filho de Deus. Quando você for ofendido, faça como Jesus, pague o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. Nós pecamos contra Cristo, e o que Ele fez? Ele pagou o nosso mal como? Vindo aqui derramar o sangue por nós. Você crê em Cristo? Pague o mal com o bem. Eu sei que o nosso mundo vai dizer o seguinte: mas você vai ficar fazendo papel de bobo? Mas Ele faz tudo isso para você e você ainda vai lá e ajuda? Aí você responde para ele: não, isso aí não é fazer papel de bobo não. Isso daí é ser um filho de Deus. Porque Deus fez isso comigo. Onde você estiver, seja um pacificador. Viva como um filho de Deus, se você caminhar com Cristo. E na prática, do que eu estou falando de ser um pacificador? Quando você vê um conflito, quando você vê as faíscas começando a aparecer em volta de você, não jogue lenha na fogueira, e nem gasolina no fogo, e também não fique quietinho no seu canto não. O que você puder fazer, faça, para promover a paz e apagar o fogo.
Ore pelas situações. No que você puder intervir, intervenha. Seja o tipo de gente que fala, não, calma, não é por aí. Pra quê? Não. Sabe aquela pessoa que, quando chega, tá todo mundo, o ânimo hidratado, ele chega e fala, calma, gente. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando você estiver vendo um conflito, seja um pacificador. Além disso, viva ativamente, semeando o bem, a paz, o respeito e a verdade. Meus irmãos, nós não devemos ser neutros, nem bom nem ruim. Não, eu não me envolvo com nada. Mas também não faz, é aquele peso morto, que não cheira nem fede. Se tiver ou não tiver, não faz diferença nenhuma. Não, Deus não chama só para a gente não feder. Deus chama a gente para cheirar. A palavra de Deus nos diz que nós somos como o bom perfume de Cristo. Então não seja só um peso morto, que também não se envolve e fica na sua. Mas ativamente, o que você puder fazer, seja um cultivador do bem, da verdade e do amor. Nós somos chamados a ser filhos da luz, imitando a Jesus. Só que eu sei que você está pensando agora, mas Júlio, é possível viver assim? Na teoria é fácil, mas amanhã, quando eu chegar lá no meu serviço, o negócio estiver pegando fogo lá, eu nem vou lembrar disso. Meus irmãos, só é possível se nós estivermos cheios de Jesus. Por isso que, sabe qual é o caminho para a gente conseguir viver essa vida? É buscar mais de Jesus. Lembra aquele hino antigo que a gente canta na igreja? Mais de Cristo eu quero ter. Do seu ensino receber mais do seu puro, do seu ensino, do seu perdão. A gente precisa de mais de Cristo. Porque quando a presença de Cristo estiver enchendo o nosso coração, sabe o que vai transbordar? A pessoa de Cristo. Então o caminho para a gente conseguir viver essa vida em 2023, de perdão, pacificação e bondade, é mais de Jesus na nossa vida. É dele que nós precisamos. E para encerrar, quero fazer algumas aplicações finais aqui. Primeiro, cuidado com pessoas rebeldes e perversas. Cuidado com esse tipo de pessoa e cuidado com se envolver demais e se comprometer com, seja lá de qual maneira for, com pessoas que estão nesse caminho. E a pergunta que eu faço é, você precisa se afastar de quem? Você precisa se afastar de alguém? Depois de ouvir tudo isso daqui, você precisa se afastar de alguém que está vivendo nesse caminho como um filho de Belial e você está muito próximo dessa pessoa? Outra pergunta que tem a ver com isso é, que tipo de conteúdo você precisa parar de consumir na internet? Porque às vezes não tem ninguém assim no nosso círculo de convivência. Mas a gente segue um monte de gente lá no Instagram que é só fofoca. É só assim, conflito. É só encrenca. Às vezes a gente não tem nenhum amigo muito assim, mas a gente está naquele grupinho que, olha, o povo gosta de uma briga. E eu não sei se você percebe isso, mas às vezes, normalmente os grupos é assim. Se você manda lá uma mensagem legal, de amor, não sei o quê. Agora, se você manda uma polêmica, fião, aí o pau quebra. Que tipo de conteúdo você tem que parar de consumir? Outra aplicação aqui é, para você que está num conflito com alguém, você tem tido uma postura de combate ou de pacificação? Qual é a sua postura diante dos conflitos? Você parte para cima ou... Não, calma, não é assim. Outra pergunta é claro, gente, que nem sempre nós conseguimos resolver os nossos conflitos, porque não depende só da gente. É possível que mesmo que você seja um pacificador, as pessoas briguem com você. E inclusive, às vezes a gente fala isso, olha, tal pessoa conseguiu brigar até com ele. Até com aquela pessoa que é o seguinte, não faz mal para ninguém. Até com ele... Viver em paz com todo mundo não depende só da gente. Então, às vezes, por mais que eu lute com todas as minhas forças para ser um pacificador, nem sempre significa que eu vou conseguir viver em paz com todo mundo. Mas o ponto é qual é a minha postura. É isso que Deus cobra de mim. Então, você tem tido uma postura combativa ou de pacificação? Para você que está vivendo um conflito, o que mais você pode fazer para promover a pacificação? Você já foi até o máximo que você poderia ir? O que mais você pode fazer para viver em paz? Às vezes, para viver em paz, a gente precisa se humilhar, mesmo a gente não estando errado. Jesus não se humilhou por amor a nós?
Somos chamados para ser um filho da luz, filho de Cristo. Quais os danos você precisa aceitar sofrer para promover a pacificação? Mais uma vez, eu sei que tem um limite. Eu sei que tem até onde a gente consegue ir. Mas a minha pergunta é o seguinte: nos seus conflitos você chega até lá? Até o limite? E uma outra aplicação aqui para todos nós é uma diretriz para você quando você vê conflito à sua volta. Quando você houver conflito à sua volta e você puder fazer algo, não finja que não é com você. Não seja daqueles que não quer nem saber. Cada um com seus problemas. Não finja que não é com você. Ore pela situação. Apazigue os ânimos. Apazigue os ânimos. E seja uma ponte para a reconciliação, como Jesus foi. Esse é o chamado de Deus. Quando alguém vir falar alguma coisa, estão falando por aí, mas quem que está falando? Olha, meu irmão, se for para fazer fofoca, é melhor não falar nada, né? Para quê? Se precisar repreender, repreenda. Mas seja um pacificador. Semeie a paz, a bondade e a paz, o amor, o perdão, onde você estiver. Mais duas aplicações para a gente terminar. Primeiro, para você que está em busca de paz, mas sempre acaba brigando. Às vezes eu ouço pessoas falando isso. Eu não sei o que acontece. Eu quero paz, mas no fim eu sempre acabo quebrando pau. Sabe o que você está percebendo? Que você não tem em você a força que você precisa. Você pode até saber o que você tem que fazer, mas você não consegue fazer. Só que Cristo consegue. Por isso o chamado para você é: renda-se a Cristo. Encha-se de Cristo. Porque é só Ele que nos capacita a viver em paz. Conosco mesmo e com Deus. E nos capacita para sermos pacificadores onde nós estivermos. O meu desejo para todos nós é que em 2023 a gente não seja filho de Belial, não. Mas a gente seja filho de Deus. Que vive para a glória de Deus. E planta o amor, a bondade e a paz de Cristo, onde nós estivermos. Em 2023, essa é uma diretriz para o seu ano. Semeie o perdão, a pacificação e a bondade. E assim, Cristo vai ser visto por meio das nossas vidas. E assim nós seremos chamados filhos de Deus. E assim o nome do Senhor será honrado nas nossas vidas. Precisa mexer em alguma coisa? Precisa ter alguma conversa com alguém? Esse é o desafio para você. Comece a dar passos em direção à pacificação para que o nome do Senhor seja honrado nas nossas vidas.